Ok, estou gravando de novo, então eu vou iniciar o que você terminou de falar e colocando, inclusive, uma das questões que eu estava aqui para discutir com vocês. Porque, em realidade, por que tudo isso, né, vai acontecendo na humanidade? Por que lá na Cracolândia alguém foi lá e fez alguma coisa? Por que você está vendo os iglus em Toronto usando o ar do metrô? Porque lá na Europa os refugiados naqueles campos lá em diversas áreas estão ali, tá. Bom, do meu ponto de vista, né? Então surgiu na humanidade, né, de um tempo para cá, sempre, né, mas agora numa velocidade que eu não sei explicar, né, mas vale a pena pelo menos conversar. Eu havia dito há uns minutos atrás sobre a questão do desejo e da necessidade. Então agora eu vou usar esses dois fatores de saúde pública. Por quê? Porque, veja, quando nós olhamos para o mundo com 10 bilhões de habitantes, agora no final dessa década, nós já estamos com 8, nós estamos falando de 3 refeições diárias, mínimo. Né? Nós estamos falando de 1.600 calorias para uma mulher e aproximadamente 2.800 para o homem. Né? Ou talvez vá mudar isso, vai ficar muito mais perto um do outro, tal. Mas é assim que, pelo menos por enquanto, se pensa em nível de calorias. Mas, vamos pensar de novo. Lá atrás, eu vou falar com números sobre o Brasil. Nos anos 60, 70, o Brasil estava num grande desenvolvimento. Pegando o pêndulo que o Evan estava falando, existe um pêndulo na América Latina. Por quê? O pêndulo da América Latina tinha, na subida dele, pós-guerra, a Argentina. A Argentina era a 5ª maior economia pós-guerra. Né? Então, veja, o que aconteceu? Foi um país que não entrou na guerra e sempre foi um grande exportador de carne e petróleo. Aí se fez, né? Então se criou uma Argentina, que eu tive lá pela primeira vez em 1973, eu fiquei até envergonhado de ser brasileiro, porque a Argentina era uma Europa que eu não conhecia, mas eu sabia daquela coisa, um país que tinha metrô, né, lá no bairro, acho que é Palermo, um metrô de 1929, metrô de madeira, é um dos metrôs mais antigos do mundo. E o Brasil foi ter o seu primeiro metrô em 1968. Então eu estou falando de um país que tinha assim as praias, tudo, a gente olhava para aquela Argentina que eu olhei em 1973 e eu falei, como a gente está atrasado. Só que na sequência da riqueza, aí entra essas questões, né? Aí começaram a vir versões não me interessa aqui o que eu vou falar, mas foram versões de partidos políticos que foram assustando quem? O capital. E o capital assustado, ele fala assim, o que tem mais perto para a gente mudar as máquinas? Por um acaso o Brasil. Então a Argentina dos anos 50, 60, 70, foi trazida para o Brasil, que montou o Brasil 60, 70, 80 e 90. Então, Brasil surge a partir, nós já discutimos inclusive isso, né? As datações que nós fizemos dos 10 melhores períodos do Brasil, está exatamente isso. Né? Os anos de 73 como o primeiro, se não me falha a memória, 73, depois 72, 70, 74 e aí vai. E tem até já nos anos 90, tem um ano que entra nesses 10 melhores booms de negócio no Brasil. Então, o que foi acontecendo? Vamos pensar, né, num cidadão chamado ser humano.
procriador. Então, hoje, por exemplo, e aí eu encerro minha fala, eu pergunto para vocês dois, e aí vocês vão responder, Europa e também Canadá. Há necessidade desse desejo hoje por eu tive 3 filhos, né? Mas hoje há uma necessidade por 3 filhos, ou em alguns lugares, 4 filhos. Qual é a qualidade que um classe média baixa ou um pobre pode dar a esse desejo dele? Bom, eu já respondo que é nenhuma, dado o que se espera de qualidade aqui no Brasil de ensino, né, quando o Estado, eu vou dar alguns exemplos nessa pandemia, nós estamos com o Estado sem aula e com dificuldade porque não tem plataformas, e se tem plataformas, não tem o celular para aquela criança que está tendo aula à distância. Então, nós temos 1 ano jogado fora. Ponto. Então, eu estou falando de realidade, 2020. Mas, voltando um pouco lá atrás, então, talvez, né, a mulher que paria, então, a necessidade de um Brasil dos anos 60, 70, foi que nós colocamos 6,8 filhos por família, naquele momento, nos anos 60, 70. Então, vocês imaginam que a população do Brasil, que o Brasil se sagrou campeão em 1970, a música era 90 milhões em ação. Para frente, Brasil, salve a seleção. 1970, eu tinha exatamente 21 anos. Então, eu estou dizendo coisa de vivência, inclusive, uma pessoa já adulta, né, já quase casada e assim por diante. Nós estamos com 230 milhões de habitantes. Então, eu pergunto para vocês, a necessidade dessas crianças dos anos 70, né, foram atendidas pelo Estado, e as necessidades das crianças de 2020 estão sendo atendidas pelo Estado? Me parece que nessa conta sobra o sem-teto, sobra o desemprego, que já bateu de novo a 14% da população, 14% de 230 milhões de habitantes, e chega a desinformação, né, para toda essa camada, porque sem qualidade dos anos 70, como é que você pode mais do que duplicar uma população e diminuindo a qualidade escolar, para ficar só na qualidade escolar? Porque ela é a atitude que vai reverberar, quando a educação é básica, ela reverbera na saúde pública, né? Porque menos cuidado, menos ideias de se prevenir para ser um cidadão com mais limpeza, com mais qualidade sanitária, etc. Se prolifera em esgoto a céu aberto, né, que é uma das fontes não só da pobreza, mas da doença, e vai se proliferar, obviamente, na insegurança. E aí é o que eu acabei de falar lá da Cracolândia, que como não tem o Estado não é para resolver aquilo ali, já é uma consequência. É o Estado para resolver o cidadão não ir para a Cracolândia, ou seja, ter famílias, que foi o nosso papo inicial, famílias de neuróticos, ou seja, medo de ter filho e não ter como levar para uma escola melhor, já que o Estado não dá. Fecho aí. Quer dar sequência aí, Fábio? Não, se você quiser, pode ir. Tá, só bom, desejo
necessidade e o futuro de uma ilusão. Tá? Então, necessidade, o que é? Maslow, básico. Eu preciso ter um teto, preciso ter comida e eu preciso ter um cuidado quando eu estiver na minha terceira idade, como é que eu vou ser cuidado? É a necessidade. Tá? Agora vamos pegar desejo e o futuro da uma ilusão. Desejo, o que a sociedade determina que a gente tem que ter, é uma sociedade do ter, do que é do ser, o Eric já falava isso nos anos 60, né? E esse desejo, essa perversão que a gente estava falando, isso tudo vai cair no seguinte, no ciclo capitalista, ou seja, a bolsa vai quebrar. Não é possível, no ano do Covid, estar o nível de rendimento das bolsas do jeito que estão. Uma hora vai quebrar. Porque quebrou em 2002, quebrou em 2008 e vai quebrar. É o risco do capitalismo. 2001, Sarbanes-Oxley sai em 2002. E aí, até o banco, Fábio, você pode até ajudar nisso daí. O banco, ele já tem um pouco dessa visão do medo, da neurose de medo, porque ela fala assim, olha, dependendo da sua idade, você vai ser um investidor mais arriscado, menos arriscado. Então, quanto mais velho você tem que ter, o seu portfólio, você tem que investir em startup 10% do seu patrimônio. Se você tem 20, 30 anos, você pode investir 40%, porque você tem tempo de recuperar, né, nesse ciclo capitalista. Mas se você está próximo a se aposentar, não vai perder seu patrimônio, porque se tem uma queda na aposentadoria, você sai sem nada. Né? Então, eu acho que isso também é um mecanismo que o banco tem para dizer para a gente, olha, investe de acordo com a sua idade, tem um medo, seja arrojado se é jovem, menos arrojado porque você já foi arrojado, e começa a tirar o fruto daquilo ali. Porque essa roleta russa, esse cassino, que é o mercado de ações e de startups, de eu vou ganhar, esse é o meu desejo, tal, calma, não é uma perversão. Eu creio que nós podemos ajudar as startups, os seus empreendedores, né? Até que não perca suas casas, né? Sua mortgage, porque aqui na América do Norte você vai no banco e você remortgage essa house, você põe a sua casa como âncora para o empréstimo, né? Porque aqui se faz startup com empréstimo bancário, para vocês terem uma ideia. Evandro, deixa eu aproveitar, porque assim eu encaixo, porque se nós estamos falando do pervertido, né? do neurótico sem medo, do pervertido, eu tenho que colocar que você fala isso, e aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho visto, né, o pessoal de investimento, o pessoal de investimento, nós estamos numa das piores crises que qualquer país se enfiou. Né? A Bolsa ontem bateu 113 pontos. Quando chegou a crise, ela caiu para 70, ela está com 113 pontos. Qualquer pessoa normal, vamos voltar para a psique do balanço, que pegar o histórico de balanço de qualquer dessas empresas, todas elas estão com PL diminuído. É óbvio. É óbvio que ninguém está ganhando dinheiro se nós estamos com 14 milhões de desempregados. É um número que não tínhamos há muito tempo. No tempo lá da Dilma chegou a 13, agora nós estamos com 14. E não podemos esquecer que essa primeira onda, vamos assim dizer, ou pelo menos esse tempo a partir de março, foi injetado 300 bilhões de reais na economia brasileira. 300 bilhões, dado de ontem do Ministério da Economia. Que ele disse, olha, tem mais um mês agora que termina, depois acho que nós vamos ter um dinheirinho até fevereiro, para não estourar teto, essa coisa toda. Né? Por quê? Já que iam estourar o teto, o TCU falou assim, não. E aí uma PEC de estourar o teto não foi votada, foi derrotada essa semana passada. Bom, então eu só estou querendo chegar nesse ponto. Então, se eu estou falando de um cara sem medo, e aí é interessante, quando vocês falam que vai quebrar, e já quebrou, bolha lá, eu lembrei da bolha de 2000, né, que o cara montava eu lembro de uma moça que montou uma loja
noiva e etc. E eu já estava super envolvido com tudo. A gente criou uma plataforma em 1998 para vender produtos para os postos de gasolina que chamava-se Bandeira Branca, quando não tinha bandeira. Você lembra disso? Nós criamos uma plataforma em 1998 para o Minas Petro para vender produto para o Brasil inteiro de bandeira branca. Uma cópia que foi feita, inclusive, lá com aqueles nossos amigos, na paralela desse. E depois essa empresa foi vendida para a Century. Então, a paralela, chamava-se, a empresa, a startup chamava-se Atam, né? Então, na paralela dessa plataforma, foi feita a plataforma da Coca-Cola, só para ter ideia do nível que a gente estava trabalhando. E você acompanhou isso. Eu lembro quando eu cheguei um dia em Campinas, você estava no banheiro, eu falei assim, Evandro, nós vamos criar juntos uma plataforma para vender tudo que é produto para poste e vamos ser concorrentes das grandes bandeiras de postos. Então, eu tomando banho, só para corrigir. Estava tomando banho. Eu vi o chuveiro, mas dava para a gente conversar. Então, são cenas que eu tenho, porque é interessante que a gente está falando de coisa que em 98 a gente já estava fazendo, né? Em 98. Então, eu quero só dizer assim, quando eu caio para o campo do neurótico com medo, então eu tenho essa ansiedade, eu tenho todo aquilo que eu acabei de falar, do compromisso, da responsabilidade e que gera respeito. Mas o predador, o pervertido, né, a lista é incansável. Primeiro, da lista. E a gente vê os caras falando na televisão, o cara fala isso. Não, eu tenho um plano muito bom, eu vi ontem, não vou falar o nome da empresa, mas está aí na mídia. Não, porque falando, olha, não, pode investir porque isso aqui é muito bom, isso aqui, é só pensar no longo prazo. E pode começar com R$50, essas conversas aí. Então, a primeira coisa, né? Interesses escusos, você acabou de falar isso. O que o cara quer fazer numa IPO é o dele. Depois, dane-se, é problema futuro de quem vai perder. O meu está garantido. Segunda questão, ele se sente satisfeito com a desgraça que ele está provocando no outro. Esse é o grande problema do pervertido. É o sadismo. É o sadismo. Depois, ele não comprova nada. Ele fala, né? Eu tive uma discussão uma vez com um advogado, e ele falou assim, tem essa jurisprudência. Eu falei assim, você é um mentiroso. Porque eu acabei de sair de uma reunião da Anshan com advogados, eu era o único que não era advogado, mas eu estava lá porque essas coisas eu acompanho, e essa sua fala é uma perversão. A menos que tudo para você manda, você entra lá no seu escritório e você já manda por e-mail. Então entre lá e me passe essa jurisprudência que você está dizendo que existe lá no estado do Paraná. Me passa agora, porque se você não passar agora é mentira. Não, eu vou ver. Não existe, pô. Eu falei, não existe. Então, veja, quando você afronta o pervertido, ele não dá conta. Então, não tem nenhum comprometimento. E a outra coisa, essas pessoas, você não gera amizade. Porque, no fundo, esse cara eu tinha que conviver com ele, porque eu que indiquei esse escritório, né, para fazer ali para a região que eu estava trabalhando, ia ficar muito mais barato que levar escritório de São Paulo para lá, mas seria um escritório que trata dessas coisas de holding, né? Então são diversos escritórios que tratam disso, e lá ficava mais fácil. Mas aí eu não conhecia o cara, então eu imaginei que fosse ser amigo dele. É impossível você ser amigo do pervertido.
Porque é aquela primeira questão. O vínculo dele é com interesses escusos. E finalizando, né? Aí do lado do neurótico existe uma coisa que eu não toquei no assunto, mas é bem uma palavra brasileira, é a tal da saudade, né? Na Espanha, como é que fala saudade, Pel? Quando o espanhol está com saudade aí. Te estranho. Então, então são pessoas que você tem um estranhamento. Nos Estados Unidos, na língua inglesa, Canadá, como é que é a saudade? Tá sem som. Sinto a sua falta, I miss you. I miss you. Aqui é saudade. Então eu não tenho a mínima saudade desse cara, né, dessa empresa, diga-se. Ele era um representante dessa empresa. Então, veja, tudo acaba, a psique humana, ela precisa também chegar nessas soluções. Porque agora entra essa questão das redes sociais. Existe saudade na rede social? Não, existe um vazio que a pessoa não sabe o que fazer e ela corre lá para o celular para... Isso não é, ninguém tem saudade dela. É que o cara também está sem fazer nada, ele responde e tal. Então é muito legal quando a gente pensa na psique, inclusive relacionado com a rede social. A rede social não tem saudade, tem tempo sobrando para falar bobagem. Estou errado ou estou certo? Às vezes eu faço umas afirmativas aqui. Quanto mais, quem mais tem tráfego na rede social tem mais depressão. Isso já é comprovado faz tempo. Então, daí. Então é legal. Tá. Então, cortou. Repete, Fábio. Não, que está completamente relacionado com o que você acabou de falar. Ah, então, beleza. Mas você vê, tá tudo nessa questão, nessa base que começa de 0 a 3 meses, gente. Melanie Klein, a mulher, né? Autodidata, não era médica, não era nada. Criou um nome, né? Um nome na psicanálise. Ela é a única contemporânea do Freud. Criou um nome dizendo assim: o bebê com 4 meses, ele precisa entrar em depressão, porque ele descobre aos 3 para 4 meses que aquele seio, aquilo que dá vida a ele, dá alimento, aquela mão que o afaga, aquela voz, não é ele. E o bebê que entra em depressão, ele vai ser esse neurótico com medo. O bebê que não tem essa depressão, ele continua achando que ele é o solucionador de todos os problemas do mundo. Então, o desejo dele é continuar solucionando o problema do mundo. E aí, vocês que estão sempre voltados a startup, cuidado para ver se não, o cara está com um produto, mas não é o produto. Ele que está criando uma necessidade de um desejo que ele não vai atender. E o balanço corta o baratinho do cara. Exatamente. Muito bom. Fechamos? Temos mais alguns minutos nesse bloco. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, tem aí, né? Eu vou perguntar para o Fábio. Fábio, você acha que o setor bancário ele é lento justamente para ser o contraponto da perversão, para ser o medo na função psicológica da sociedade, vamos dizer assim? Pergunta interessante. Pode ser, mas ao mesmo tempo é um setor, eu posso dizer, eu acho que é um dos setores, eu não vou dizer que é o setor, mas é um dos setores menos pervertido desde um ponto de vista de saúde patrimonial, principalmente, né? Principalmente desde o que aconteceu em 2008, acho que a gente já tocou isso em alguns momentos aqui, o setor bancário, o setor financeiro em geral,
se reinventou, se ressignificou e foi buscar justamente maiores proteções. O grande exemplo disso é agora a gente passando por a crise que a gente está passando, e obviamente que a preocupação, o temor que existe com relação a esse setor é simplesmente a qualidade dos empréstimos, que está diretamente associada à economia. Então, obviamente, né, se os restaurantes, se o setor turístico, se toda a indústria agora está sofrendo impacto, os bancos sofrem por natureza, né? Todo o mercado prestatário, podemos dizer assim, né, ele vai ser impactado. Não só o banco, as empresas de factoring, as financeiras, ou seja, todo esse setor prestatário, ele vai sofrer. Só que o sofrimento ele é menor, porque justamente 2008 preparou, entendeu? Não somente o balanço dos bancos, mas também, quando a gente falava um pouco de bolsa de valores, também os hedge funds, os fundos de investimentos e etc. E tal. Ou seja, afinal de contas, toda essa cadeia de valor, né, que de uma forma ou outra ela se correlaciona, ela criou seus próprios mecanismos de defesa. Então, acho que a gente tinha comentado, quando a gente começou as nossas conversas, eu tinha dito já desde o início, falei assim, a gente não vai ver um banco quebrar nessa crise toda, né? Então, nós já estamos fechando o ano e a gente não viu, por mais dificuldade que um ou outro banco pode ter passado, né? A gente não viu. Ao contrário, que a gente vai ver provavelmente ano que vem mais, entendeu? É uma probabilidade grande de existirem algumas grandes fusões, que é uma questão de posicionamento de mercado, é uma questão também de proteção, é uma questão também de visão, entendeu? Estratégica de mercado, justamente para tentar, de alguma forma, aproveitar principalmente o deterioro, como o Bocado falava, né? Ou seja, em algum momento, algumas empresas estão valendo 5 vezes mais do que elas valiam no início, ou mais, né? No início do Covid, mas o patrimônio líquido delas, entendeu? Não reflete, né? Muitas vezes esta multiplicação, né? Que ela, de alguma forma, vem sofrendo, que ela vem refletindo no mercado. Então, eu acho que é um setor que, ao mesmo tempo, entendeu, se protege, mas eu também não posso dizer que é um setor, entendeu, que não é pervertido, porque, ao mesmo tempo, é um setor também aprendendo, né? No passado, o evento de 2008, ou seja, se vendia hipoteca como se vendia maçã na feira, né? Então, ou seja, e o objetivo era vender mais hipoteca ainda do que se vendia maçã na feira. Então, independente, entendeu? A maçã, ela está estragada, ou ela está de alguma forma, ou se um desconto, você não vende, você tira ela fora, entendeu? Então, os bancos não faziam isso, né? Então, o banco entregava a maçã só de um lado, por trás podre, enfim. Então eu acho que é outra qualidade que esse setor, entendeu? Não vou dizer para você que aprendeu, mas que foi uma boa experiência, né? E, obviamente, que pôs não só uma lupa maior dos reguladores, mas também por parte da sociedade. A sociedade é muito mais crítica hoje, muito mais ácida com relação a escolher o seu banco, a escolher o seu investimento, a escolher aonde eu compro a hipoteca, né? Porque em 2008 ninguém olhava onde você está comprando hipoteca. Dava igual onde você comprava hipoteca. Você estava comprando a casa. O negócio era comprar a casa, a valorização da casa. E a casa era importante. O negócio era comprar, entendeu? O bem, a valorização do bem, a diferença que digamos assim, a valorização que gerava essa que era uma espécie de um investimento, porque a cada vez que você fazia o valuation do imóvel, essa diferença, ela rebatia para você. E aí você utilizava isso como uma fonte de ingresso e fazia os seus gastos, né? E aí o que aconteceu mais para frente é que esse valuation, ele deu vários passos atrás, entendeu? E de repente você estava pagando por uma hipoteca o que de verdade não valia já o imóvel, né? E aí passou o que passou, e enfim. Então eu acho que assim, nesse aspecto, eu acho que o mercado vem aprendendo, o mercado financeiro vem aprendendo também, e muita coisa passou no sentido de também os próprios reguladores começaram a exigir. Então, quando você falava de que vai investir na bolsa, né? Então, os bancos, as corretoras, o mercado em geral, eles fazem uma espécie de uma avaliação de um teste de idoneidade, que se chama, né? Ou seja, para avaliar a sua idoneidade financeira, a sua capacidade. E por trás tem, que é muito interessante para vocês também, se vocês puderem observar,
vocês devem passar por isso quando vocês... Acho que no Canadá tem mais até, acho que até mais rigoroso, até que pode ser que seja no Brasil, entendeu? Que é um teste psicológico. Então, perguntas como, por exemplo, se você investe um patrimônio e esse patrimônio sofre uma desvalorização de 20%, o que você faz? Qual é a sua reação? Entendeu? Desfazer da posição e reconhecer, digamos assim, o prejuízo de 20%, manter a sua posição e ser resistente e estar sujeito a, entendeu? Ou aportar mais dinheiro porque você vê isso como uma possibilidade de comprar numa baixa, entendeu? Prevendo uma valorização, por exemplo, no futuro. Então, perguntas como essa, né? No que você está disposto a fazer. E aí, a partir disso daí, entendeu? São várias perguntas, entendeu? E a partir de um determinado do resultado que sai nisso, caracteriza se você tem um perfil moderado, um perfil agressivo, um perfil o que quer que seja, e isso vai depois impactar na sua análise de risco, entendeu? Do quanto você pode estar exposto, entendeu? Em alguns investimentos. Então, isso te permite dizer, olha, se eu tenho um risco moderado, eu só posso estar, por exemplo, exposto em renda variável até um 40%, 60%. Se eu tenho agressivo, até 80%, e assim sucessivamente, sabe? Então, isso é uma forma também que os reguladores e que o mercado encontrou justamente para evitar que uma pessoa sem conhecimento nenhum, entendeu? Ou com, digamos assim, com perfil, entendeu? Não adequado, entre em determinados produtos, entendeu? Que conlevam um certo grau de risco, entendeu? Perdem seu patrimônio e, obviamente, depois o desastre pode ser impressionante. Então, isso não quer dizer que ainda pode acontecer, que isso ainda existe, mas, entendeu? Em alguns produtos, em alguns mercados, entendeu? Isso hoje, de alguma forma, é controlado. Então, para você ver que os próprios bancos, o próprio mercado financeiro, de alguma forma, ele teve que fazer uma autoanálise dessa perversão, entendeu? Que muitas vezes ele próprio promovia, entendeu? Não mais promover e a partir de agora trabalhar muito mais com a educação financeira, podemos dizer assim, né, do seu cliente, para ajudar ele realmente, entendeu? Por mais que ele tenha vontade de comprar determinado produto, mas sim de orientar ele na compra de um produto, por exemplo, ou mais adequado, ou alertar ele de forma adequada com os riscos que ele está correndo naquele... Ou não simplesmente não vender, que é o caso que muitas vezes vem acontecendo agora, que determinados produtos nós, como simples mortais aqui, nós não temos acesso, né? Que de repente há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a preocupação não era essa, então quer dizer, qualquer um tinha acesso, qualquer um que entrasse, abrisse uma conta numa corretora, num banco, vai ter acesso. Então, não sei se eu consigo responder 100% da sua pergunta, mas ela, mais ou menos, ela vai por aí. Beleza, estouramos o tempo, mas foi muito bom você fazer esse fechamento aí. Então, obrigado. Acho que esses 3 blocos, né? Eles se interligaram e depois vamos ver o que faremos com tudo isso. Boa tarde a todos e até a próxima aí. Até a próxima. Obrigado, valeu.